Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você e junto com você, trazendo a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Esta série de programas que estamos trazendo até você estão baseadas no livro de Atos dos Apóstolos, vendo a história da igreja, vendo como tudo começou e depois como o Evangelho se espalhou por toda a terra. Equipes missionárias lideradas pelo apóstolo Paulo e, claro, cada um dos apóstolos também teve suas equipes, teve o seu trabalho na expansão do Evangelho por toda a terra. E no programa de hoje conversaremos sobre o Evangelho pregado em Bereia. Que cidade era essa? O que há de especial em Bereia para estar aqui colocado nas Escrituras algo tão importante quando o Evangelho ali chegou? Chegou aos judeus? Chegou aos pagãos? Como foi o Evangelho pregado em Bereia? Vamos ver? Então deixe o seu coração aberto para Deus, para o Espírito Santo lhe falar. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o Evangelho nada mais é do que a própria vida do Senhor Jesus. O que Ele fez, como Ele veio ao mundo, o Messias prometido, como Ele caminhou aqui, como Ele pregou, mas também a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Isto é o Evangelho. Como Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer o perdão para os pecados, para trazer a salvação ao coração do homem. E a igreja recebeu o Evangelho. A igreja recebeu a direção, a palavra e a unção do Espírito Santo para poder pregar este Evangelho, para poder fazer Deus conhecido e o plano de Deus conhecido em toda a terra. Mas naquela época, há 2000 anos atrás, quando a igreja surgiu, na época do apóstolo Paulo, nós vemos que os discípulos, os apóstolos, primeiramente pregavam o Evangelho aos judeus. Onde? Nas sinagogas. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Atos 17, vamos ler os versículos 10 e 11. Lemos assim: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Bem, o apóstolo Paulo esteve com a sua equipe na cidade de Tessalônica e dali eles foram para Bereia. E lá em Bereia, eles começaram a pregar na sinagoga. A sinagoga, todos os sábados, ali estava a palavra de Deus, ali estava a Torá, ali estava a leitura que era feita e todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para a salvação que Deus estava providenciando através da nação de Israel, da tribo de Judá, de onde viria o Messias prometido. Isso mesmo. Então, Paulo e Silas, eles passaram lá por Filipos, foram presos e houve a conversão do carcereiro, a igreja cresceu ali em Filipos. Paulo e Silas passam em Tessalônica e agora eles estão em Bereia. Mas algo maravilhoso acontece em Bereia. Quando eles começam a pregar o Evangelho nas sinagogas, os judeus de Bereia, que diz que eram mais nobres do que os de Tessalônica. O que isso quer dizer? Mais nobres quer dizer que antes de rejeitar, antes de dizer não é assim, vamos buscar saber a verdade.
Vamos conferir nas Escrituras. Vamos ver se é do jeito que Paulo está dizendo. Vamos conferir na Bíblia. Então, eles eram mais nobres, porque diz aqui que eles receberam a palavra com avidez, receberam logo, o Messias veio, o Filho de Deus veio, então se cumpriu todo o plano de Deus para a salvação do homem. Vamos conferir na Bíblia. E ao conferirem nas Escrituras todos os dias, para ver se era como Paulo dizia, então nasceu a igreja em Bereia. A igreja nasce e cresce ali em Bereia. Olha o versículo 12 de Atos 17. Diz assim: com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Muitos creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, Paulo encontrou ali uma turma, vamos dizer assim, um grupo de pessoas que creu e estava ansiosa para se alimentar da palavra, para conhecer mais a palavra de Deus. E é exatamente isso que acontece conosco, com cada um de nós quando crê em Jesus. A gente crê em Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, mas Ele também é o caminho. A porta você atravessa com um passo. Em um passo, você está do lado de fora, dá aquele passo e vem para o lado de dentro da porta. Um passo. Nós precisamos dar este passo, este primeiro passo, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas ao entrar no reino de Deus, ao entrar neste caminho, então nós temos uma carreira a percorrer. Agora nós vamos dia após dia, nesse passo para o reino de Deus, crendo em Jesus, nossos pecados são perdoados. Somos lavados no sangue do Cordeiro. Recebemos o Espírito Santo que vem habitar em nós. E agora vamos caminhar com Cristo, vamos caminhar com a palavra de Deus, vamos caminhar sendo ensinados pelo Espírito Santo. É um caminho a percorrer. A Escritura, a Bíblia Sagrada, ela nos traz a direção e a prática da vida cristã. Como devemos viver? Como devemos viver como pais, como cônjuges, como filhos, como patrícios ou vizinhos ou parentes, ou em relação até mesmo às outras nações, ao mundo inteiro. A Bíblia nos traz essa direção, por isso ela é nossa regra de fé e de prática. Nós vamos crer nas Escrituras e praticar o que ela nos ensina, o que as Escrituras nos mostram. A igreja nasce ali em Bereia, uma igreja forte, uma igreja da palavra de Deus, uma igreja que busca conhecer cada vez mais o Senhor. E olha, que privilégio eles tiveram que o apóstolo Paulo, junto com Silas, ali estavam para ensinar, para responder às perguntas, para fazê-los mergulhar nas Escrituras e nas verdades eternas e se aprofundarem no conhecimento de Deus e verem quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus. Mas nós vamos ver que Paulo, junto com Silas, eles estão ali por um bom tempo, o tempo que Deus trouxe ao coração deles, mas Paulo vai deixar Bereia e nós vamos ver que alguns permanecem. Vamos ver que a igreja está firme e Paulo deixa parte da sua equipe ali. Vamos ver o que está escrito. Permanecem Silas e Timóteo. Não conhecemos ainda Timóteo, vamos conhecê-lo. Atos 17, versículos 13 e 14. Dizem assim: mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Nós vimos que
Timóteo é um discípulo de Paulo, é um jovem cheio do Espírito Santo, é um jovem que está sendo discipulado por Paulo, aprendendo com Paulo, é um bom pregador, apesar de ser jovem, bem jovenzinho. E Paulo, então, deixa Silas e Timóteo em Bereia. Por que ele os deixa? Para fortalecer a igreja, para que a igreja possa continuar crescendo. A igreja precisa ter pilares, a igreja precisa ter colunas bem fortes, para que não somente ela continue crescendo, mas sustentando os novos que virão e fortalecendo os irmãos dia após dia, aperfeiçoando na palavra de Deus. Então, diz aqui a palavra que quando a notícia espalhou de que a igreja estava crescendo em Bereia, de que em Bereia as pessoas estavam maravilhadas, gostavam de estudar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, as pessoas vinham. A notícia chegou em Tessalônica. Os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que a igreja estava crescendo em Bereia. E vem dentro do coração deles o quê? Já estava lá a inveja, já estava lá dentro o ódio. Gente, Jesus disse isso, que o mundo nos odeia. Odiou Jesus, odiou o Senhor. O mundo odeia. A perseguição, ela não acontece com as religiões pagãs, não, mas sim com o cristianismo. Nós vemos a perseguição tão grande. A pessoa fala Jesus, ele já diz, você é fanático. As pessoas creem em Jesus, se era um islâmico, se era um hinduísta, se era um budista, então a família mesmo se encarrega de aniquilar aquela pessoa, de bater, de linchar, de matar, perseguir. Jesus nos disse isso. No mundo tereis aflições. Jesus disse, alegrai-vos quando por minha causa disserem todo o mal contra vós, quando por minha causa vos perseguirem, vos maltratarem, vos torturarem, prenderem, matarem. Sim, ele disse, não fiquem tristes achando que vocês perderam a guerra. Absolutamente. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. É o que Jesus nos diz, que haverá perseguição. Nós estamos vivendo em um tempo em que no Brasil, onde nós não víamos isso tão claramente, já está aí de uma maneira tão evidente a perseguição aos verdadeiros cristãos. Inclusive pessoas que se dizem cristãs, mas não estão alinhadas com a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, então se inclinam para o lado contrário, se inclinam para o humanismo, o marxismo, se inclinam para este lado, também se colocam contra a igreja e os cristãos. Os tessalônicos, os judeus de Tessalônica, vieram para perturbar o povo e jogar as pessoas contra os cristãos. Vieram. Então, naquele tumulto no meio da multidão, eles então linchavam, apedrejavam, prendiam cristãos. E quando chegaram ali em Bereia, os irmãos então disseram, Paulo, você não pode ficar aqui conosco. Eles logo procuraram que Paulo partisse para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo permaneceram. Paulo os deixou, continuem trabalhando com os jovens, trabalhando com as famílias, continuem fortalecendo a igreja. E assim, se você é um líder, se você é um pastor, se você é um líder de ministério, é importante ter discípulos, é importante formar os discípulos para que eles continuem a obra, continuem
o legado. Estamos aqui na Rede Super, aqui na Igreja da Lagoinha. Vemos o pastor Márcio durante 50 anos sendo pastor aqui da igreja, mas ele formou discípulos, formou os seus filhos, formou os pastores, os jovens pastores. Hoje são centenas de pastores de Lagoinha que servem ao Senhor, na obra do Senhor, como discípulos, caminhando, pregando. Claro que na própria equipe de Paulo, você vai ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, houve personagens, houve participantes da equipe de Paulo, equipe missionária, que pisaram na bola. Isso mesmo, que deixaram o Evangelho e foram para o mundo, que pecaram e trouxeram muitos prejuízos para a obra de Deus. Mas Paulo, em todo tempo, buscou, abraçou, investiu, mas cada pessoa escolhe o seu caminho. Escolhe. Que você possa escolher andar na presença do Senhor, que você possa escolher ser fiel, ser leal, que você possa escolher cumprir o propósito de Deus, o seu chamado, de maneira gloriosa, autêntica e fiel. Isso mesmo, Deus conta conosco. Paulo, então, deixa ali em Bereia, Silas e Timóteo, prossegue viagem. Por quê? Por causa da perseguição. A perseguição não de Bereia, mas do pessoal de Tessalônica, que veio contra a igreja e, querendo acabar com eles, veio contra Paulo. Nós vamos ver que Paulo, então, ele sai de Bereia e ele segue para Atenas. Atenas, isso mesmo, a capital da Grécia. Olha o que está em Atos 17, versículo 15. Está escrito assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Então, o versículo 15 de Atos 17 diz que aqueles irmãos que foram encarregados de ir com Paulo, levar Paulo em segurança, saindo de Bereia, indo para os lados do mar, que levassem Paulo até Atenas. Foram junto com ele. Igreja é isso. Igreja são os irmãos, uns sustentando os outros. Igreja é esse amor, essa proteção, é uma família. É isso mesmo. A igreja é uma família. Somos irmãos, interessados no bem-estar uns dos outros. Somos uma família. Então, diz o texto que os responsáveis por Paulo o levaram até Atenas, deixando Paulo bem acomodado, deixando Paulo talvez numa pousada, num lugar bem seguro. Paulo está ali e eles regressaram para Bereia, mas com a direção de Paulo dizendo que Silas e Timóteo, o mais depressa possível, viessem estar com Paulo em Atenas, na Grécia. Estar em Atenas era muito importante. Era a capital da filosofia, a capital dos gregos, a capital de onde partiam conceitos, ciência da época para o mundo inteiro. Onde estavam os grandes filósofos. E ali, então, Paulo, em Atenas, está aguardando a chegada da sua equipe. Ele ficou só lá. Olha o que está escrito no capítulo 17, dos versos 16 e 17. Paulo em Atenas. Veja o que está escrito. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Bem, este é o apóstolo Paulo. Enquanto ele está esperando a chegada
de Silas e de Timóteo, para juntos fazerem cultos ao ar livre, para juntos visitarem, para juntos irem à sinagoga, pregarem. Enquanto ele esperava, ele deu uma de espiar a cidade, de ver a cidade. Claro, não só ver, mas também evangelizar. Então o texto diz, enquanto Paulo os esperava, o espírito dele se revoltava contra a idolatria dominante na cidade. Cada cidade, cada região física tem potestades que dominam sobre ela. Algumas cidades, elas têm muita idolatria, ídolos, as pessoas voltadas para os ídolos. Outras cidades, o forte delas é a prostituição. Outras, a droga, o álcool, a bebida, a vida desregrada, a comilança, e assim por diante. Atenas, Paulo disse que, a Bíblia nos diz que Paulo se revoltava com tanta idolatria naquela cidade. O que Paulo viu, eu já estive em Atenas, claro, Atenas de hoje, do século, estive no século XX ainda, e nós ali em Atenas, nós vimos o quê? Estivemos no Areópago, onde Paulo pregou, está aqui no capítulo 17, a sua mensagem. Ali tem o Partenon, aquele monte onde estão centenas de altares, de templos dos deuses pagãos. Cada templo erguido com suntuosidade. Ali estavam as colunas jônicas e dóricas, ali estava a exuberância de toda a arte dos gregos e a sua idolatria. Os deuses da mitologia grego ou greco-romana eram deuses bem humanos, eram deuses que tinham todos os pecados do homem. Por exemplo, Deus Baco promovia as bacanais, era Deus do vinho, era Deus da orgia, é Deus do pecado, tem o Deus da guerra e assim por diante. Os deuses cheios de pecados, os deuses cheios de semelhança humana desregradamente. Talvez para equiparar com o ser humano, não é? Talvez, mas nós sabemos que toda essa idolatria dominava a cidade de Atenas. E então diz o texto que Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Em Atenas, ele procura a sinagoga, ele procura os judeus, ele prega na sinagoga. E nas sinagogas nós temos não só os judeus de sangue, os judeus que nasceram da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, mas também judeus convertidos, prosélitos, pessoas pagãs que disseram: eu creio em um só Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu creio nas Escrituras Sagradas, eu creio na Torá, eu creio e quero seguir a lei. Então diz que Paulo, todos os dias, Paulo ali estava nas sinagogas, aproveitando as oportunidades, e na praça, todos os dias, ele pregava para os que ali estavam. Lá na sinagoga, 4 paredes, e lá na praça, ao ar livre. Eu e você precisamos pregar a tempo e fora de tempo, levar esta mensagem gloriosa aos corações, porque todos os que estão fora de Cristo estão condenados ao inferno, ao fogo eterno. É preciso levar a mensagem que Jesus nos salva, que Jesus nos perdoa, que Jesus nos dá a vida eterna e que Ele nos dá o seu Espírito Santo para habitar em nós e faz de nós novas criaturas. Você já é uma nova criatura? Você já tem os seus pecados perdoados?
Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço o perdão para os meus pecados. Contempla a minha vida, Senhor. Contempla quem eu sou. Senhor, eu me arrependo de como tenho vivido até hoje. A minha vida não tem te agradado. Por isso eu te peço perdão. Ajuda-me, ajuda-me, lava-me. Dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Dá-me um coração puro, lava-me com o sangue de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e ajuda-me a viver na tua presença todos os dias, para alegrar o teu coração e para ter essa certeza de estar no centro da tua vontade. Ajuda-me, eu creio em ti, eu me entrego a ti para ser somente teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Fique firme no Senhor. Cumpra o propósito dele. Você vai se batizar, você vai para a igreja, você vai ter uma Bíblia, você vai buscar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe ricamente. Te aguardo no próximo encontro nosso aqui, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!